Saudações e bem-vindos a esta análise aprofundada. Hoje, voltamos a pegar no trabalho de Adilson Alfredo Adão Dias. Ele é, como sabem, académico e profissional de Ciências da Informação em Angola, formado pela Universidade de Agostinho Neto. Já tínhamos olhado para o livro dele, em desenvolvimento, Os 10 Mandamentos das Ciências da Informação, e também para o artigo Ansiedade da Informação, o mal do século XXI. Agora, vamos mergulhar numa nova pesquisa que o Adilson está a desenvolver. Exatamente. O foco desta vez é um vespeiro. A desinformação, as chamadas fake news e também o discurso de ódio. Uhum. A ideia é analisar a fundo as fontes que nos chegaram, um manual da Unesco sobre jornalismo e desinformação e um estudo académico português com estudantes de comunicação. Queremos tirar daqui sumo para a pesquisa do Adilson. Sim, com um olho especial na parte da mídia digital e, claro, se as fontes derem, nas implicações da inteligência artificial. Nisso, o objetivo é ter aqui uma conversa útil, académica, profissional, que sirva de base para o estudo bibliográfico do Adilson, mas que também, esclareça quem nos ouve, seja académico ou só curioso. É isso mesmo. Tentar perceber esta, como lhe chama a Unesco, a desordem da informação. Perceber como funciona por dentro. Ótimo. Então, mãos à obra. Se calhar começamos por arrumar um bocado os conceitos, não é? A terminologia aqui é tramada. Sem dúvida. Depois vemos como é que estas coisas se espalham no digital, o impacto que têm e, claro, o que é que se pode fazer para as combater. Literacia mediática, verificação, essas coisas. Perfeito. Então, conceitos primeiro, o manual da Unesco. Achei interessante a forma como eles tentam pôr ordem nisto. Usam desinformação para a coisa deliberada, não é? Sim, para quando há uma intenção clara de enganar, de manipular, criando ou partilhando informação falsa. É orquestrado, muitas vezes. E distinguem isso da informação incorreta. Aí a informação também é falsa, mas quem partilha pode não ter má intenção. Foi um erro, um engano. Exato, a intenção é que faz a diferença. É o misinformation, no fundo. Partilhar sem querer porque achavas que era verdade. E ainda há uma terceira, que é de danada. A má informação, o malinformation. Essa é mais subtil, talvez, porque pode até usar informação verdadeira. Pois, Mas tirar do contexto ou revela algo privado só para prejudicar alguém. O exemplo clássico é expor a orientação sexual de uma figura pública sem relevância nenhuma para o caso, só para causar dano. este mapa é fundamental para começarmos. Agora, o termo que toda a gente usa, fake news. O manual da Unesco é bastante crítico. Sim, chamam-lhe um oxímoro, e com razão, se pensarmos bem. Notícia implica, Verificação, factos. exato, interesse público, um certo processo. Chamar notícia a uma coisa fabricada é um contrassenso. E eles argumentam que isso até pode prejudicar o jornalismo sério. É um bom ponto. Mas pronto, a verdade é que o termo pegou destaca. O estudo português até nota isso, não é? A seguir ao Brexit, à eleição do Trump. Tornou-se quase uma arma política, uma etiqueta fácil. Exatamente. Mas, para analisar a sério, se calhar é melhor usar as categorias que a Unesco sugere. São Sim, mais finas. concordo. E mostram bem as várias caras disto. Tens a sátira ou a paródia, que em princípio não quer enganar, mas fora do contexto, Pode ser lida com verdade. facilmente. Depois, a conexão falsa. Aqueles títulos clickbait que vemos por todo o lado. Prometem mundos e fundos e depois o artigo Não tem nada a ver ou distorce tudo. É o pão nosso de cada dia online. e o conteúdo é enganador. Pega a informação real, mas só mostra uma parte ou dá-lhe um ângulo manhoso para te levar a pensar A ou B. E o contexto falso. Esse é tramado de apanhar. Uma foto antiga de uma cheia usada como se fosse de agora. Um vídeo de um protesto noutro país aplicado aqui. Exato. O manual dá vários exemplos desses. É muito comum e eficaz a enganar. Depois vêm as fraudes mais descaradas. O conteúdo impostor. Falsificar um logo da BBC, como naquele caso do Quênia que eles mencionam. Sim, criar um site igualzinho a um jornal conhecido. Exato. E o conteúdo manipulado. Aí já é mexer mesmo no original. Alterar fotos, vídeos. O caso da jornalista sul-africana Friala Afagi é chocante. Manipularam as fotos dela numa campanha de difamação. E por fim, o conteúdo fabricado. Esse é 100% inventado. Do zero. Tipo a história do Papa a apoiar o Trump ou aquela da menina Frida Sofia no México.
que mobilizou tudo e todos e afinal não existia. É mentira pura e dura, criada para enganar. Mas é importante frisar, como a Unesco faz, que isto não é novo. A Guerra dos Mundos na rádio em 38, ou aquele embuste da Lua em 1835. Claro que não. A propaganda e a manipulação são velhas como o mundo. O que mudou foi a escala, a velocidade, o alcance, por causa da tecnologia digital. E é aqui que a inteligência artificial começa a espreitar, não é? Os deepfakes. Precisamente. Essa é a próxima fronteira, talvez, a capacidade de criar vídeos, áudios tal realistas que se torna quase impossível distinguir o verdadeiro do falso. O estudo português também toca nessa preocupação. Se já agora é um caos navegar nisto, imagine quando tivermos deepfakes a circular em massa. Uf, É uma questão-chave, sem dúvida. Mas voltando ao presente, o grande palco disto tudo são as redes sociais. O estudo português não deixa dúvidas. 91% dos estudantes de comunicação usam redes sociais todos os dias para se informarem. É brutal. E é curioso que eles separem o uso geral, Instagram, WhatsApp, YouTube, do uso para notícias, onde aí já apontam mais para o Facebook e o Twitter. Sim, mas para mim, o mais revelador e preocupante desse estudo é que metade desses estudantes, metade, admitiu não fazer a mínima ideia de como é que as notícias lhes aparecem nos feeds. Pois, Desconhecimento total do papel dos algoritmos. E estamos a falar de futuros profissionais da comunicação. exato. E isso é gravíssimo, porque são esses algoritmos, desenhados para nos manter agarrados o máximo de tempo possível, que criam as tais bolhas de filtro. As câmaras de eco. Exatamente. Onde só vemos o que confirma o que já pensamos, o que gostamos. Limita a nossa visão do mundo e, pior, pode acelerar a radicalização e espalhar desinformação que vai ao encontro das nossas crenças. A Unesco também bate muito nesta tecla. E esta questão dos algoritmos está ligada a outra crise que o manual da Unesco detalha bem, a do modelo de negócio do jornalismo. O dinheiro da publicidade foi para os jornais online, foi parar às mãos de gigantes como a Google e o Facebook. Resultado, redações mais pequenas, menos jornalistas, menos tempo. E menos capacidade de fazer o trabalho essencial de verificação antes de publicar. A pressão para ser o primeiro é enorme. E ao mesmo tempo as plataformas, como diz a Unesco, sacodem água do capote. Dizem que são só tecnologia, não são editoras. Exato. Fogem à responsabilidade editorial que os média tradicionais têm. Cria aqui um vazio complicado em termos de regras e de quem responde pelo quê. Daí a discussão sobre regulação versus autorregulação. Projetos como o The Trust Project, que a Unesco menciona, tentam criar selos de confiança. Transparência sobre quem escreve, quem financia. Sim, para ajudar o público e, quem sabe, os próprios algoritmos a distinguir o trigo do joio. Mas é uma luta difícil. E os impactos disto tudo são enormes. O manual da Unesco cita estudos como o barómetro Edelman. A confiança está pelas ruas da amargura, não é? Completamente. Confiança nos média, nos governos, nas empresas, até na ciência. E quando a confiança desaparece... Fica tudo mais difícil. Saúde pública, a questão das vacinas é um exemplo óbvio. A resposta às alterações climáticas. A própria democracia fica fragilizada. E há um impacto muito direto e muito feio em quem tenta fazer jornalismo sério. A Unesco dá muita atenção ao assédio online. Sim, contra jornalistas, fontes, comentadores. E é particularmente brutal contra mulheres e minorias. Não estamos a falar de críticas normais. Estamos a falar de campanhas de trolling organizadas, de astroturfing, criar uma falsa ideia de apoio popular. Doxing, revelar dados privados. Ameaças de violência, de morte, violação, dirigidas às pessoas e às famílias delas. É horrível. Os exemplos que a Unesco dá são de arrepiar. A jornalista finlandesa Jessica Aru, que investigou trolls russos, a campanha que fizeram foi Impiedosa. a Maria Ressa, nas Filipinas, com o governo aparentemente por trás das campanhas de ódio. A Farial Rafagé, com as fotos manipuladas. A Rena Ayub, na Índia. Exatamente. Isto é o malinformation, a má informação usada como arma. O objetivo é calar, intimidar, desacreditar. É uma forma de censura moderna, distribuída, muitas vezes anónima. E torna a segurança digital uma coisa essencial para os jornalistas poderem trabalhar. Já não é um extra. É uma condição básica para a liberdade de imprensa, para o acesso à informação, sem dúvida. Ok, o quadro é complexo, é preocupante. A pergunta é o que fazer? Como é que se combate isto? O estudo português explora as vias habituais. Leis,
Mudanças nas plataformas, tecnologia, literacia. Sim, e eles fazem uma distinção interessante. Dizem que as leis, as mudanças nas plataformas, as ferramentas, são mais reativas, agem depois do problema aparecer. Uhum. Em contraste, a literacia mediática digital, a AMI, a alfabetização mediática informacional, como diz a Unesco, seria a única abordagem mesmo proativa. A lógica é vacinar as pessoas, não é? Dar-lhes ferramentas antes de serem expostas ao vírus da desinformação. Exato. Ensinar a pensar criticamente, a perceber como funcionam os média, a avaliar fontes, a detectar truques e a reconhecer os nossos próprios erros de pensamento. Os nossos vieses cognitivos, esses são tamados. O de confirmação. Exato, que nos faz procurar só o que confirma o que já achamos, ou o raciocínio motivado, interpretar os factos de maneira a chegar à conclusão que queremos. A AMI tem de ir fundo nisto, a Unesco também fala disso. Perceber a economia da atenção, a publicidade, a privacidade. E o estudo português tem aqui um resultado muito curioso. Os estudantes de comunicação elegeram a literacia como a ferramenta mais eficaz. Mas depois, no teste que lhes fizeram, O teste do monóxido de dihidrogênio, o DHMO, genial e assustador. exato, a água, H2O, descrita com linguagem química alarmista. Deram-lhes uma lista de perigos E a maioria, mais de metade, foi na conversa. Concordaram que devia ser banida ou restringida, sem fazerem uma pesquisa básica que lhes mostrava que era água. e isto apesar de terem dito antes que verificavam a informação sempre ou quase sempre. É uma distância enorme entre o que achamos que fazemos e o que fazemos mesmo. Mesmo num grupo que devia estar mais alerta. Chocante, não é? E também tiveram dificuldade em distinguir sites. Percebiam melhor textos ou títulos falsos isolados, mas olhar para a página de um site de notícias falso, bem feito, confundiam-no com o verdadeiro. A embalagem engana. Isto só prova que a literacia tem que ser prática, contínua, não chega a teoria. E claro, a par da AMI, vem a outra ferramenta de base, a verificação de factos, o fact-checking. A Unesco coloca a verificação no centro do que distingue o jornalismo. Não é só apanhar erros, é um método. Identificar o que se pode verificar, procurar as melhores provas. Fontes primárias, dados, testemunhos. Avaliar tudo isso com espírito crítico. E depois apresentar as conclusões de forma transparente, corrigindo o que estava errado. E com ética, claro. O Código de Princípios da IFCN, a Rede Internacional de Fact-Checking, é a referência. Sim, define os padrões de rigor, imparcialidade, transparência nas fontes e métodos e a política de correções. E há ferramentas que ajudam, claro. O manual descreve várias. Pesquisa inversa de imagens. Sim, o Google Images, o TinEye, para ver onde é que uma foto já apareceu. Analisar metadados de fecheiros. EXIF. O YouTube Data Viewer, para tentar saber datas locais. Geolocalização para confirmar onde algo foi gravado. Verificar perfis de redes sociais. São ajudas importantes. Mas, como o manual também diz, e bem, nenhuma ferramenta substitui. O cérebro humano. O ceticismo, a curiosidade, o pensamento crítico. A tecnologia é uma ferramenta, não a solução mágica. Ok, tentando então resumir as ideias-chave para a pesquisa do Adilson. Estamos a lidar com uma desordem da informação, cheia de caras diferentes. Desinformação intencional, erros não intencionais, informação usada para magoar. Exato. E tudo isto amplificado de forma brutal pelo digital. Redes sociais, algoritmos que nos fecham em bolhas. Com consequências sérias. Menos confiança em tudo, democracia em risco, ataques a quem informa. E as respostas têm de ser variadas. Regulação, plataformas mais responsáveis, ferramentas. Sim, mas o que parece emergir com mais força é a aposta na capacitação das pessoas, a tal AMI, a literacia e no reforço das práticas de verificação do jornalismo. São as defesas mais sustentáveis. Fica aqui uma pergunta final que me parece muito relevante para as ciências da informação, a área do Adilson. Com a inteligência artificial a ficar cada vez melhor a criar falsificações, textos, imagens, vídeos, vozes, coisas quase perfeitas. Como é que a nossa capacidade de avaliar o que é credível vai ter de evoluir? Que novas competências de literacia vamos precisar para não nos perdermos num mundo onde o real e o sintético se misturam cada vez mais? Essencial, paradoxalmente. É uma excelente nota para fecharmos esta análise. E como nos lembra sempre Adilson Alfredo Adão Dias, isto é sobre
as ciências da informação.